Bem, voltamos com o nosso programa Falando de Tecnologia. Essa semana nós estamos aqui então na 22ª Expo Zipa. Nós estamos vendo aqui diversos fornecedores, né, e o pessoal que está expondo aqui, maquinários, equipamentos, softwares. E agora a gente está aqui num stand da Yokogawa, é uma empresa de São Paulo, mas com fabricação dos equipamentos japoneses. E o Cássio Magno de Barros, engenheiro de aplicação dessa empresa, ele vai estar nos mostrando nos equipamentos quais as principais tecnologias, né, que essa empresa utiliza. Então, Cássio, eu queria te perguntar, qual que é então a principal área de atuação da Yokogawa? A Yokogawa trabalha no segmento de automação. O nicho da Yokogawa é vender equipamentos de automação, fabricar, prezando sempre pela alta tecnologia e qualidade dos produtos. Então ela tem desde a área de instrumentos de medição, a parte de sistemas, a parte de analítica e a parte de medição, que é a parte de grandezas elétricas, oscilógrafos, abrangendo toda a área, todo o conjunto de solução. Então o negócio da Yokogawa no Brasil e no mundo é automação. E quais são os principais clientes, assim, vocês vendem, o pessoal que utiliza mesmo os equipamentos? Os clientes da Yokogawa estão de diversos segmentos. A gente pode citar como exemplo a Petrobras, que é referência, né, em automação, onde até as normas brasileiras são motivadas por ela. Braskem, a parte de açúcar e álcool, segmentos como Nestlé, Unilever, são algumas empresas que têm. Até a gente corre o risco de esquecer algum cliente importante, mas na verdade ela está presente em todos os segmentos. Aqui mais próximo a gente pode citar a Usiminas, Cenibra, a ArcelorMittal, que são empresas que utilizam muito os nossos produtos, né? Então é um bom espelho de... Mas ele tem tecnologia só japonesa ou no Brasil também desenvolveu algum software? Vocês têm alguma produção aqui do Brasil? O Brasil já teve o desenvolvimento da área de instrumentos de medição, os megômetros, né? Que é a parte de... Até hoje tem uma linha que é o Yokogawa desde 1970, que é a parte de megômetros com manivela. Os nossos produtos basicamente estão divididos em fabricação no Japão, alguma parte na Holanda, Estados Unidos e China. O centro de demanda sempre é parte daqui. Até o Brasil, com esse advento da crise, passou a ser considerado um importante foco do desenvolvimento, porque foi a que menos sofreu. O setor de automação praticamente não se abalou com essa crise, né? Então hoje o pessoal de fora vem para cá para o quê? Para ver o que o cliente, o que a empresa nacional precisa, para atender as necessidades. Como o nosso programa é de falando de tecnologia, né, a gente está sempre conversando sobre tecnologia, o que você diz, antes da gente até ver os equipamentos, daqui a pouquinho vocês vão ver os equipamentos, o que um engenheiro elétrico, né, que a gente atua, trabalha nessa área, ou de telecomunicações, como é que está o mercado, né, para você que está lá no grande centro, né, em São Paulo, como é que você vê o mercado? O que você pode falar para os alunos, os empresários dessa área que estão nos assistindo? Hoje o profissional de engenharia, mais do que nunca, passou a ter uma necessidade muito grande desse perfil. A atuação dele deixou de se resumir apenas a grandezas elétricas e passou a ser voltado muito à área de desenvolvimento, aprimoração, controle. Então toda a parte que envolve hoje, que desde medição até um simples equipamento, envolve grandezas, envolve cálculos, envolve polinômios, funções que somente um engenheiro bem capacitado tem condição de tratar. Então a demanda hoje, eu digo assim, de imediato. Se tiver disponibilidade de um engenheiro, ele estiver formado e tiver esse tipo de característica, o mercado absorve ele imediatamente. Ok, tá vendo, pessoal? Então, deu a mensagem aí. Agora eu queria, Cássio, que você nos mostrasse. Então, por exemplo, esse RotaMES aqui, o que ele faz, qual que é a aplicação desse equipamento, por exemplo? Vamos citar o exemplo do RotaMAS. O medidor RotaMAS, ele tem esse nome porque ele foi desenvolvido na Alemanha por uma empresa chamada Rota. A Yokogawa adquiriu ele. MES é de vazão mássica. Então a função dele é medir a vazão de um líquido que passa, com a maior precisão no mercado. Ele consegue precisões elevadas hoje aí que conseguiu conceder ele a característica de ser um equipamento certificado para transferência de custódia. O que é isso? Vocês vão escutar muito esse termo hoje em dia. O transferência de custódia quer dizer, você pode gerar tarifação em cima dele. O engenheiro, ao ter a necessidade de especificar um instrumento que vai trabalhar, que vai medir e que vai gerar qualquer tipo de custo, pode utilizar instrumento. Tamanha precisão que você consegue múltiplas medições, medição de densidade. Aí o engenheiro pergunta, por quê? De repente trabalhar no segmento de açúcar e álcool, não só medir a vazão do álcool, mas identificar o quanto você tem naquela amostra de álcool e água, para atender quesitos legais, receita. Então, quer dizer, é uma demanda que eu falo que vem do cliente para o fabricante, né? E
Aqui você tem um outro medidor aqui também, né? Que é um clamp, né? Como é que ele funciona? Qual é a aplicação dele? Ele está em foco, até porque o tema da feira, eles falam de sustentabilidade nos negócios, né? A função desse equipamento, basicamente, é medir qualidade de energia. Então, você vai ter o quê? Avaliar o quanto você está consumindo, se tem harmônicas, com qual qualidade da energia que você está consumindo. Se as tarifações, as multas que você está pagando são coerentes ou não. Então, você consegue o quê com isso? Redução de custo de consumo e uma série de fatores ligados à energia, né? Mas assim, ele pode economizar então para uma empresa, no caso, se ela está com excessivo gasto, como é que ele pode ajudar uma empresa ou mesmo uma residência? No caso, quando aplica na empresa, a pessoa, o engenheiro que utiliza ele, vai conseguir diagnosticar onde você está tendo perda, se de repente você está tendo carga, que a gente chama indutiva ou carga capacitiva, já falando para o engenheiro, né? Se você consegue identificar onde está acontecendo os desvios e onde está acontecendo os prejuízos na medição e corrigi-los, a fim de gerar o quê? Principalmente para a indústria e para a residência, economia financeira e para o meio ambiente, o desperdício de energia. Então, ele assim, está muito, existe um segmento hoje para o engenheiro que é justamente a questão de eficiência energética e que está exatamente de acordo com o que esse medidor faz, né? É o foco dele. E empresas assim, tipo CEMIG, né, da área de elétrica, seria um grande potencial, né, de uso, não é isso? Sim, a CEMIG, assim, nós temos um trabalho com eles já utilizam alguns desses equipamentos e, na verdade, assim, agora a gente está aprimorando as funções dele justamente por necessidade dela. Então, quer dizer, a CEMIG tem um grande uso e um campo assim que praticamente toda empresa que tem distribuição de energia, cabine elétrica, vai ter um uso muito bom desse. Agora, Cássio, tem um aqui que eu estou achando bem interessante. Sim, sim. Que é esse aqui, parece que até na área de telecomunicações ele atua também, né? Ele pode medir, né? Como é que esse equipamento funciona? Esse é o oscilógrafo, né? Na verdade, a gente comenta, né? Ele é um osciloscópio de grande porte. Uma outra função interessante, até a indústria automotiva utiliza. Hoje o que está em voga, o tal do barramento CAN, que é o que usa os carros, ele consegue acessar esse barramento CAN e decodificar aquele monte de onda, que na verdade é um modelo matemático. Então é uma ferramenta hoje imprescindível, tanto na área de telecomunicações, indústria automotiva, grandezas elétricas. A gente comenta, né? A ArcelorMittal, o pessoal tem uma necessidade grande desse tipo de equipamento e o principal, profissionais que saibam utilizá-lo. E você consegue monitorá-lo simultâneo na tela. Então você vê do lado direito que ele está mostrando ali, as grandezas, né? E do lado esquerdo as barras gráficas. É um equipamento que eu digo assim, atende desde as aplicações grandes de medição de alta potência com alicates especiais, né? Até pequenos sinais digitais, de repente, harmônicos, bordas de subida, descida, etc. E esse equipamento transmissor de temperatura, qual que é a utilidade dele? Os transmissores de temperatura, a função básica dele é atuar como um conversor, no qual, na verdade, ele recebe um sinal de um termoelemento, uma PT100, uma RTD, e converte esse valor em temperatura. Hoje, praticamente, quando a gente está falando aqui no segmento do aço, né, todos os fornos, todas as medições de temperatura, toda a parte que você precisa detectar essa variável e transmiti-la, é feita por um transmissor. Ele lê através de uma PT100, uma RTD, converte esse sinal, seja no protocolo digital, Foundation Fieldbus, HART ou 4 a 20 e disponibiliza no sistema. Então você pode até pegar o sinal de saída dele de 4 a 20 e de repente estar monitorando ele com um oscilógrafo, um equipamento assim. Cada vez mais a tecnologia digital de comunicação demanda esse tipo de solução, né? Então é onde entram as ferramentas de análise mais apurada. E agora o software, que tipo de software que você pode utilizar, né, utilizando esses hardwares também? Com toda essa tecnologia surgiu uma necessidade de você configurar parâmetros, né, definir números. Então nessa tela que está exibindo, por exemplo, a gente está monitorando o medidor rota-massa. Você vê aqui 4 linhas que ele está monitorando temperatura, vazão mássica, vazão volumétrica e consegue até mesmo detectar a densidade. Com essa tecnologia de configurador, você consegue de repente através de ferramentas interface Windows, definir parâmetros, variáveis. Então, no que? O engenheiro capacitado consegue tirar o usufruto das ferramentas de software para obter performance no hardware. Então, esse mundo está cada vez mais difícil separar as duas coisas, né? Passou a ser uma solução software e hardware integrada. Ok, pessoal, então nós vimos aqui, né, no stand da Yokogawa, né, várias soluções, né, para diversas áreas do conhecimento da engenharia, né, na área de elétrica, de eletrônica, de telecomunicações, e aprendemos bastante aqui. Vocês viram aí, né, o que é alta tecnologia, são esses equipamentos aqui. Nós agradecemos então, né, o Cássio, né, por essa brilhante explanação aqui e convidamos a você para assistir ao nosso próximo programa Falando de Tecnologia.